Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, hein, que tem muita coisa para falar hoje. Lima está cercada pelos ucranianos, já está fisicamente cercada. Tem informações de que talvez tenha sido negociado um corredor para os soldados russos saírem deixando suas armas. Enfim, tem um monte de coisa para falar sobre Lima, que sofreu essa enorme derrota para os russos ontem, né? Acabou ofuscando o tal do discurso do Putin, que é o outro assunto que a gente vai falar. O Putin chorou pra caramba as pitangas dele e tudo, pediu negociação de paz 3 vezes ao longo do discurso dele, falando que a Ucrânia tem que sentar para negociar, coisa e tal. Lógico, ameaçou usar armas nucleares, e a gente vai falar sobre isso em detalhes, e também sobre a entrada da Ucrânia na OTAN, que foi o resultado disso tudo. O vídeo hoje está cheio, hein? Muita novidade de ontem. Esse é o vídeo do dia 1º de outubro de 2022, e essas notícias foram sugeridas por Chato Eu Sou, John27, e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E se quiser me pagar um cafezinho, tem um botão escrito Valeu aqui embaixo, que você pode me pagar um cafezinho. Eu agradeço a todo mundo. Pois bem, vamos dar uma olhada aqui na linha de frente. Não tem muito o que dizer, não é que a gente tem que olhar isso aqui. Olha que coisa linda aqui, ó. A gente já vinha cantando essa bola há alguns dias, né? O pessoal já estava avisando que ia acontecer isso. O exército ucraniano não falou nada. A gente ficou sabendo disso através dos telegrams dos bloggers militares russos, porque eles estavam reclamando disso, né? A gente tem hoje a situação em que os ucranianos já tomaram essa cidadezinha aqui de Torsk, que é do lado de cá de Zarishne. Tem gente dizendo que já tomaram Zarishne também, tá? Mas Torsk, a gente tem até imagem do pessoal aqui, né? Yampolivka, Mirny, Kolodiazi, Stavki, tudo isso daqui, embora esteja aqui como área em disputa, né, área não definida, está na mão dos ucranianos, a gente vai ver. Ou seja, os russos que estão em Liman aqui, que obedeceram a ordem do Putin de resistir a qualquer custo, estão totalmente encurralados, estão cercados. Não tem o que sair, não tem para onde ir aqui, né? Mais do que isso, os soldados ucranianos já estão entrando em Lima. Aqui é a placa na entrada da cidade, tá vendo? Cidade de Lima, os ucranianos botando a bandeirinha. E lógico, se eles estão ali ficando em cima do carro, botando bandeirinha, é porque a região já foi liberada. Não tem como fazer isso numa região contestada, porque você leva um tiro, né? E isso daqui, na verdade, fica aqui, ó, na entrada norte de Lima. Então é algum lugar por aqui, vindo de Drobchev. Drobchev a gente falou ontem, já foi tomada ontem pelos ucranianos. Então em algum lugar por aqui que é essa placa da entrada de Lima, né? E além dessa, tem essa outra imagem aqui, ó, que é desse combatente aqui também, mostrando algumas pontes destruídas e coisa e tal, que é a entrada de Lima também, só que é a entrada de Lima ao sul, tá vendo? Essa entrada aqui, ó. Então, ou seja, os ucranianos já estão realmente avançando, tanto do sul quanto do norte, para entrar em Lima. Ainda tem tropa russa lá. Não tem para onde ir. E aí o pessoal já começou a fazer os memes, né? O meme do Rinkali, que é um salgadinho comum lá na região, né? O pessoal dizendo que, eu adoro o Rinkali, ele tem carne dentro, né? Bom, infelizmente, é aquele negócio, né? Aí o pessoal brincando aqui, o caldeirão de Lima, né? Então, um monte de memes por aí, coisa e tal. Acabou que tirou o brilho do discurso do Putin de ontem. O Putin achando que ia arrasar, fez uma festinha toda tipo rock and roll lá em Moscou, a gente vai falar sobre isso mais adiante. Mas tá todo mundo falando de Lima mesmo, que foi capturada pelos ucranianos. Então, a queda de Lima já é inevitável. Aqui já é o pessoal em Drobchev, como a gente falou ontem, já tinha sido tomado pelos ucranianos, tá o pessoal aqui lá na cidade. Aqui é em Trotsky, que é essa cidadezinha aqui, ó. Torsk. Essa cidadezinha aqui. Ou seja, eles estão mostrando aqui justamente a ponte nessa cidade que atravessa aquele riozinho e que foi destruída. Os russos não têm como sair mais por ali, né? Lembra que a gente está falando dessa estrada aqui, dessa estrada principal. Ela tem uma ponte aqui sobre esse rio aqui, que é o Zerebets, né? O rio Zerebets, essa ponte foi destruída, é o que o pessoal está mostrando ali em Torsk. Ou seja, os russos que estão aqui, eles não têm mais como usar essa estrada para sair daqui. É lógico, eles sempre podem tentar atravessar por outras formas. Aqui tem outros canais aqui, outras pontes aqui, mas né, não tem jeito. Essa área toda aqui já está ocupada pelos ucranianos. E como eu falei para vocês,
mesmo que eles consigam fazer uma força, tentar vencer na marra isso daqui, você evacuar uma tropa de 3 mil pessoas, tem gente falando entre 2.000, 2.500 e 5.500 russos que estariam nessa região aqui. Você evacuar esse pessoal todo não é uma coisa fácil, não. Precisa de uma estrada, porque são muitos caminhões, tanques, muito armamento, coisa e tal. Então, a essa altura, eles não conseguem mais fazer isso. Esse negócio de tentar fazer por estradinha secundária, pode ter uma outra pontezinha qualquer aqui, fazer uma saída para uma estrada secundária, é muito difícil eles conseguirem fazer isso agora, né? Desde ontem o pessoal está comentando aqui que os soldados russos e os bloggers militares russos estão totalmente desesperados, falando sobre reforços que deveriam estar chegando para ajudar as tropas em Lima e que nunca chegaram. Estão falando sobre os russos que estavam ali em Torsk e Zarishny, né? Que estavam nessa região que a gente sabe agora já está tomada pelos ucranianos. O pessoal fugiu e deixou o pessoal em Lima para trás, falando, né? Os bloggers militares russos estão falando que foi estabelecido um corredor verde, em que os soldados russos que quiserem sair podem deixar Lima, mas devem deixar todas as armas para trás. Eu não sei disso daí não, tá? Eu acho que provavelmente eles não vão fazer isso, vão capturar esses soldados, não estão dizendo para eles saírem, apenas para eles se entregarem, né? Olha aqui, ele fala logo na coisa seguinte, tem alto-falante falando em Lima que faz zero sentido você continuar brigando. Coloque suas armas para baixo e saia a pé na estrada, deixando a cidade com suas mãos para o alto e aguarde que o exército ucraniano vai cuidar de você. Eles não estão falando que vão deixar os caras passarem e ir embora, não. Estão falando para os caras largarem as armas, saírem a pé da cidade com as mãos para o alto, para se entregar, né? Evidentemente. Então, isso aqui faz muito mais sentido para mim. Eles estão justamente exigindo que o pessoal saia e se entregue, né? E tem aqui o pessoal saindo... Aí que tá o negócio, olha só a questão do fator pavor, né? O pessoal, como eu falei, saiu... o que eles estão reclamando é que o pessoal saiu aqui, os russos que estavam em Zarishny e Torsk, quando perceberam que iam ficar cercados também, eles fugiram para essa estrada aqui até Kremina, que é essa outra cidade aqui, né? Essa cidade aqui é uma cidade grande também, do tamanho de Lima, é muito importante para os russos. E o que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo aqui que o pessoal está apavorado e está fugindo de Kremina, porque acham que é iminente os ucranianos tomarem também Kremina. É lógico, tem um fator pavor aí, mas quem sou eu para criticar os caras? Eu acho que realmente deve ser apavorante quando você percebe que está quase cercado. O pessoal não quer ficar em Kremina, tá querendo abandonar a Kremina. Ou seja, o fato é que essa conquista aqui de Lima provavelmente vai destruir uma boa parte, ou vai alejar uma boa parte da linha defensiva russa nessa região de Luhansk. É possível que a gente veja um colapso dessa linha defensiva, tal como a gente viu lá em Kharkiv, nessa região, porque lembra, foi basicamente a mesma coisa. Os ucranianos conseguiram destruir Balaklia e no que eles entraram aqui, conseguiram chegar em Kupiansk, o pessoal apavorou e abandonou tudo isso daqui. Abandonou não porque foram bonzinhos ou coisa e tal, mas porque eles viram que eles estavam numa situação muito ruim e coisa similar está acontecendo aqui. É possível que a gente veja essa linha que estava sendo construída pelos russos entre Troitsky, Svatov e Kremina, Rubizhny, que é essa região aqui, ela acabe desabando e permitindo que os ucranianos avancem aqui dentro de Luhansk, né? Uma coisa muito significativa retomar essa área toda que foi invadida pelos russos. Bom, como eu falei, está uma reclamação geral nos canais de Telegram russos, o pessoal chorando sobre falta de recursos e coisa e tal. E aqui, por exemplo, eles estão falando aqui sobre os guerreiros que chegaram de Lima e que estão agora em Valuak. Dizem que os ucranianos avançaram de forma absurda em cima de Lima. Uma multidão saiu da floresta, 30 homens numa corrente e vieram para cima da gente. Eu comecei a trabalhar neles com uma metralhadora e um lançador de granadas. E eles não recuaram, eles continuaram andando, eles continuaram a avançar como malucos e coisa e tal.
Tem muitos deles e aqueles que acabaram fugindo. Eu não sei quantos nós matamos, mas muitos deles acabaram caindo. Aqui o Dmitry está lembrando que assim, os grandes canais eles não estão falando nada sobre Lima. Por quê? Justamente porque eles sabem que essa conversa toda sobre Lima está ofuscando o grande discurso do Putin, que era o que o Putin tinha planejado e coisa e tal. Então eles estão evitando falar sobre Lima, mas os canais menores estão falando pra caramba, né? E um dos canais pequenos colocou isso daqui no Telegram, né? Eu estou recebendo muitos vídeos como esses no robô. Eu não posto todos eles porque o número de corpos é muito grande. Mesmo dentro da situação de força maior ali, é algo inaceitável. Os ucranianos, Ho-Hos é tipo um apelido derrogatório que eles usam contra os ucranianos, estão postando vídeos de Lima onde nossas colunas, as colunas russas, estão destruídas, corpos são jogados e ele diz aqui que soldados capturados são executados, né? E, ao mesmo tempo, Lima é da Rússia, né? Não é assim? Ou seja, ele está se referindo ao fato de que, em tese, o Putin ontem decretou a anexação de todo o oblast de Donetsk. Como Lima fica em Donetsk, em tese é território russo, na cabeça do Putin só. E aquilo que a gente falou, não muda nada na prática. Ninguém vai parar de avançar, de liberar as áreas por conta de papelzinho rabiscado, ainda mais rabiscado pelo Putin, né? Olha, tem mais aqui, o cara falando aqui que não que nós vamos, ele botou um timestamp aqui, não que nós vamos manter a guarda, que as tropas vão segurar Lima, não vamos deixar os ucranianos passar, isso às 0h39 da manhã. Aí às 10h30, não, ainda estamos resistindo bravamente aqui, não sei o que lá, vamos manter Lima com os russos e coisa e tal. Aí a 1h12, vamos ter que abandonar. Ou seja, ao curso de um dia o cara foi de não, os ucranianos nunca vão tomar Lima e coisa e tal, para vamos ter que abandonar Lima. Foi provavelmente o que aconteceu ontem, que a gente mostrou aquelas colunas russas tentando sair de Lima. A gente não sabe quantas delas conseguiram, pode ser que uma parte tenha conseguido sair antes dos ucranianos fecharem totalmente o cerco. Outra parte provavelmente não, né? Então a gente não sabe ainda quantos soldados russos vão acabar sendo capturados ali no Caldeirão, né? Aqui tem um outro blogger militar russo, na verdade um repórter, o Argonzo, a gente já mostrou ele aqui algumas vezes, e eles falando que não, que tá tudo certo, porque o batalhão em Lima cumpriu o interesse deles, que era segurar os ucranianos até conseguirmos montar a nossa linha de defesa em Kremina e coisa e tal, que a gente falou isso realmente, esse era o objetivo. Eles sabiam que não tinham como manter essa linha defensiva aqui em Lima, eles esperavam só segurar os ucranianos tempo suficiente para construírem uma força defensiva aqui. Só que aí ele se contradiz logo em seguida, porque ele fala que não, porque então eles cumpriram o papel principal, que era segurar os ucranianos por um tempo, enquanto a gente constrói a nossa linha defensiva aqui em Kremina, e agora a gente está esperando os reforços que vão fazer a nossa linha defensiva em Kremina, ou seja, não conseguiram fazer o papel deles, né? Eles deveriam segurar tempo suficiente para chegarem os reforços e assim Kremina ser reforçada, ter uma linha de defesa real, né? Do jeito que ele está falando aqui, ele está justamente confessando que os ucranianos tiveram sucesso, conseguiram derrubar a linha temporária, cujo objetivo era fazer eles demorarem, eles atrasarem, e vão pegar essa linha defensiva entre Kremina, Svatov e Troitsky, despreparada ainda não reforçada a ponto de conseguir resistir. É isso que a gente deve ver nos próximos dias. Vamos ver. É que a gente não sabe, né? Pode ser que eles tenham conseguido reforçar o suficiente para conter os ucranianos aqui. Pode ser que sim, pode ser que, mesmo que não esteja ainda na força total que eles planejam, já esteja numa força suficiente para conter o avanço ucraniano. Mas tem muita gente achando que não vai conseguir conter, não, que os ucranianos devem furar essa linha aqui também, e daí, meu amigo, esse norte todo de Luhansk aqui vai certamente ficar em poder dos ucranianos em muito pouco tempo, né? Bom, embora, é lógico, o grosso da ação militar tenha acontecido ali na região de Lima, houve também ação lá em Kherson, né?
os ucranianos atingiram uma planta química que tinha na região, que estava sendo usada pelos russos como depósito de munição também. Então tem muitas detonações secundárias ali no depósito, certamente é isso daí. Essa em Tavirsk, que é próximo aqui de Kherson, mas é uma cidadezinha pequena onde tem essa planta química, né, que estava sendo usado pelos russos para armazenamento de munição, né? Bom, além disso, você teve também mais avanço aqui na região de Kupiansk. Dá para ver que várias outras cidades aqui foram tomadas, os ucranianos estão avançando para cá. Na verdade, no Deep State Map dá para ver melhor isso. Aliás, curioso, né? O Deep State Map ainda não colocou, não atualizou aqui o círculo fechado completamente. Como a gente viu, já tem imagem fotográfica dos ucranianos aqui. Mas enfim, vamos aguardar, ele deve atualizar em algum momento. É curioso porque geralmente ele atualiza mais rápido esse mapa aqui do Deep State do que esse outro aqui do Live WAMAP. O Live WAMAP costuma demorar mais a atualizar. Mas os dois estão mostrando a mesma coisa, basicamente. E uma coisa interessante é justamente essa parte aqui a leste do rio Oskil, que os ucranianos já tomaram uma boa parte aqui. Um monte de cidades por aqui já estão liberadas pelos ucranianos e muito em breve é possível imaginar eles vindo aqui a Svatov também testar essa linha de defesa russa nesse ponto aqui, né? A linha de defesa russa que os russos estão planejando fazer, ela liga justamente Rubizhne, né, passa por Kremina aqui, Svatov e até Trotsky. E é muito importante para os ucranianos avançar aqui, porque essa linha branquinha aqui é uma linha importante de abastecimento, é uma linha férrea muito importante que os russos, importante para os russos, né, que os russos estão usando para abastecer as tropas dele aqui. Se os ucranianos conseguirem avançar aqui, inclusive em Troitsky, eles conseguem interromper essa linha férrea, isso certamente vai ser um problema sério para os russos. É lógico, existem outras linhas que podem vir por aqui, mas vai ser certamente muito mais complicado para eles, né? Bom, o Arestovich fez uma live ontem e, como sempre, ele traz algumas coisas interessantes, algumas informações interessantes. Quando ele fez essa live ontem à noite, ele disse que havia questão se havia rota de saída, se havia estrada ainda disponível para os russos ou se já havia um cerco total, né? Hoje, agora cedo, a gente já sabe que não, que já há o cerco total, mas até ontem ainda havia essa dúvida, tanto que a gente falou no vídeo de ontem, né? E daí ele fala sobre as possíveis alternativas, que é todo mundo ser capturado, a Ucrânia pegar o equipamento e destruído ou intacto e acabar usando isso, ou então os russos conseguirem vazar e fugir de lá, né? Segundo ele, não foi uma disputa fácil, os russos estavam bastante fortes na região, tinha muito soldado russo lá. Ele estima o número de soldados naquela região ali de Lima, que estariam nesse caldeirão, né, nesse cerco, entre 2.5 mil até 5.500 soldados. Vamos ver quanto é que se confirma disso daí, né? Em Bakhmut a gente já vem acompanhando isso, está perdendo potencial de fato, os ucranianos estão conseguindo fazer alguns contra-ataques. Em Kherson teve muita artilharia, muito foguete, não houve avanço no campo, mas houve muita artilharia para diminuir as forças russas ali, né? Ele fala sobre alguns mobilizados que já chegaram na linha de frente e a maior parte deles está sendo ou morta ou fugindo no primeiro ataque ucraniano. É lógico que isso é muito comum, soldados novos, pouco treinados, pouco preparados, não se espera outra coisa além disso. E ele está falando que alguns soldados russos já estão em Belarus, ou seja, aquilo que eu falei para vocês, não acho que Belarus vai entrar na guerra, mas deixar a Rússia usar para tentar fazer novamente um ataque a Kiev, eu não descarto essa possibilidade, nem que eles façam essa tentativa, como ele mesmo diz aqui, para tentar prender algumas forças ucranianas lá no norte, né? Por mais que seja algo que não vá conseguir avançar, pelo menos exige que o exército ucraniano mantenha algumas patrulhas, alguns guardas, alguns soldados lá no norte, né? Sobre os eventos em Moscou, a gente vai falar sobre isso com mais calma. Ele fala que não faz diferença nenhuma, que ele se interessou mais pela resposta do Zelensky, que falou que não vai negociar com Putin. Durante o discurso do Putin lá, ele pediu 3 vezes para negociar, para os ucranianos sentarem na mesa de negociação e coisa e tal. O desespero agora, ele desistiu de pedir para os
moleque de recado dele do México, da Índia, não sei aonde, para pedir para negociar, e falou ele mesmo, e no entanto o Zelensky já falou que não vai participar em negociações. E daí sobre a questão da entrada da Ucrânia na OTAN, que a gente também vai falar em detalhes mais adiante. A entrada na OTAN não vai ser imediata, afinal teria que ter aprovação de todos os membros da OTAN, e tem alguns que certamente colocariam objeção neste momento. Porém, a fala do Stoltenberg deixou a porta aberta, que é um oficial lá da OTAN, e a decisão não foi improvisada hoje, não foi algo feito assim da vontade do Zelensky. Isso já foi negociado há algum tempo. E vários senadores americanos já anunciaram que um ataque na Ucrânia seria um ataque na OTAN. Um ataque nuclear à Ucrânia seria um ataque nuclear à OTAN. Enfim, vou falar com mais detalhes mais sobre isso, mas isso é importante de notar. Ele está deixando claro aqui que isso não foi uma decisão unilateral do Zelensky, não, isso foi negociado com a OTAN. Ele diz que vai haver uma reunião de Ramstein no dia 12 de outubro. Ramstein é aquela cidade na Alemanha em que tem havido várias reuniões com vários chefes de Estado para ajudar a Ucrânia, né? E que você pode esperar algumas novidades da Rússia depois disso. Ou seja, ele tá talvez indicando que a Rússia possa estar negociando com a OTAN, com o Ocidente, alguma coisa. Vamos aguardar para a gente ver o que vem por aí, né? Aqui o Instituto para Estudo da Guerra fala principalmente sobre o discurso do Vladimir Putin, sobre ele falando que vai anexar, que já anexou, que já considera território russo, que será um território russo para sempre, não sei o que lá, e que ataque ao território russo vai gerar bombas nucleares, vai gerar ataque nuclear e coisa e tal. Ou seja, o cara claramente está no desespero, não tem mais cartas para jogar nesse jogo, deu um all-in na parada e agora vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, não é mesmo? Fala das dificuldades da mobilização, evidentemente. Vamos falar sobre a questão do showzinho do Putin lá em Moscou, mas antes disso, só uma notícia que a gente viu aqui na última hora, que segundo os bloggers militares russos, hoje, dia 1º de outubro, às 8h40 da manhã, lá na Ucrânia, o exército ucraniano na região de Zaporizhia entrou em modo de silêncio de rádio, ou seja, ninguém está falando mais com ninguém nos rádios. Isso geralmente é indicativo de um ataque. Ele próprio fala aqui que pode ser que, aqui, desde 8h40 da manhã, na direção de Zaporizhia, o inimigo, ou seja, isso aqui é um blogger russo, ele está falando dos ucranianos, entraram em modo de silêncio de rádio. Ações ofensivas podem ser esperadas, né? Isso geralmente se faz antes de uma grande ofensiva, você faz silêncio de rádio para não dar nenhuma dica para o inimigo, né? Por hora a gente só tem essa informação. Ele mesmo fala assim que pode ser que seja misinformation, ou seja, pode ser que seja um desvio, seja uma ilusão qualquer ali, mas vamos ver o que vai acontecer aqui, né? E daí vamos falar do outro evento de ontem, que era para ser, na visão do Putin, o evento principal do dia, né? O discurso dele, anexando as regiões e coisa e tal da Ucrânia, coisa e tal, mas acabou sendo relegado a um segundo plano devido à questão toda lá em Lima, né? E bom, o que foi o discurso dele? Ele vomitou aquela retórica que todo mundo sabe, que o Ocidente é que está por trás da Ucrânia, que ele foi forçado a entrar nessa guerra por causa do Ocidente, que a Rússia tem o direito ao território da grande Rússia, e não sei o que lá, e não sei o que lá, aquela retórica que eu não vou repetir para vocês, porque vocês já estão acostumados, aquelas lorotas todas do Putin, né? Aí no final ele colocou que os quatro territórios da Ucrânia eram agora parte da Rússia, por vontade deles, segundo eles, porque teve um referendo lá que eles aceitaram e coisa e tal, e que vão ser russos para sempre, nunca mais vão deixar de ser russos, e que era para o Zelensky sentar na mesa de negociação para negociar a paz agora, sendo que os territórios são inegociáveis, eles já são russos, isso não é negociável. Então, e aí pediu para negociar a paz, né? Ou seja, é aquilo que a gente fala desde o início. O que eles querem, no final das contas, é justamente negociar há bastante tempo. Os russos sabem que o exército deles foi pego no blefe, eles não conseguem mais avançar militarmente. Então, a única alternativa que eles tinham, e isso já há muito tempo, tá? Era sentar para negociar. O Putin já vem dando esses sinais que queriam cessar fogo, igual aconteceu em 2014 com a invasão da Crimeia e do Donbás, né? E a Ucrânia percebeu que foi roubada a fazer aquilo naquela época, agora não vai fazer de novo o mesmo erro, né?
sabe que se fizer isso, é só esperar mais 10 anos e vai ter outra invasão russa para pegar mais um pedaço do território da Ucrânia. Então não tem jeito. Mas o Putin está acuado. O Putin ele sabe que na Rússia chefes que perdem grandes guerras não duram muito tempo. O futuro deles não é muito bacana, né? A história mostra isso. E daí ele tá organizando essa coisa toda. Fez um show, cara. Teve um show. Quer ver? Teve um show lá em Moscou, em várias cidades, trouxeram um monte de gente, coisa e tal, para falar da grande Rússia e do poder todo da Rússia e não sei o que lá. Um negócio meio fascista mesmo, né? O pessoal tá mostrando aqui, ó, e foi um show preparado aqui. Olha os ônibus todos que trouxeram o pessoal para o show, né? Não foi coisa espontânea, não. O Putin não ia dar esse mole de contar com a população de Moscou, porque a população de Moscou não tá com essa vontade toda de apoiar a guerra mais não, né? Mas aí trouxeram um monte de ônibus com gente para encher a praça ali para fazer aquele showzinho e coisa e tal, e que lembra muito aquele show no início da guerra, vocês lembram? Quando a Rússia perdeu na parte norte da Ucrânia, e daí falou que agora é só no Donbás e coisa e tal, e o Putin fez um showzinho da guerra, não sei o que lá, para dizer, coisa e tal, para incentivar o público. E a gente falou que naquela época também isso é uma lorota dele, não tem lógica nenhuma, né? Enfim, ele fez o showzinho lá e o chato para ele foi justamente isso, né? Ele esperava que isso fosse um grande acontecimento do dia, fosse o show dele lá em Moscou, acabou sendo o cerco a Lima lá em Donetsk, né? E sim, ele ameaçou armas nucleares contra a Ucrânia. E eu já falei para vocês, eu acho muito pouco provável que ele concretize esse tipo de ação, mas está no ramo das possibilidades? Está, evidentemente, né? Como diz aqui o Euromaidan Press, um jornal lá da Ucrânia, existem consequências dessa anexação dos territórios ucranianos? Na prática, não muda nada. O que muda só é para o público interno russo. Isso claramente foi uma jogada interna dele para apaziguar o público interno russo. Ele já está jogando para se manter no poder. Tem até gente dizendo que esse negócio dele pegar os soldados, mobilizar, mandar para o fronte de batalha, é para os soldados morrerem mesmo que ele quer. Porque afinal ele tira boa parte da juventude que poderia fazer uma revolução contra ele lá na Rússia, né? Ele manda esse pessoal para a Ucrânia, o pessoal morre, fica menos gente na Rússia, já dá talvez para ele manter o poder dele, né? Nesse sentido tem até alguma lógica, né? Aí ele fala que tem algumas consequências de fato, por exemplo, certamente os russos vão começar a exigir que as pessoas que moram nessas regiões lutem na guerra, mas eles já vinham fazendo isso antes, então na verdade não muda muita coisa. Enfim, na prática ele explica aqui as consequências, mas não muda nada na prática isso daí para os ucranianos, né? Uma das coisas que o Putin ressaltou é que a Rússia tem direito à grande Rússia, todas as áreas que falam russo, não sei o que lá, ele falou isso no discurso de ontem. E aqui o pessoal está mostrando aqui a assinatura do Putin num acordo em 2003 em que demarcava a Rússia e a Ucrânia, ou seja, aceitando as bordas ali, inclusive com Donbás e a Crimeia no lado ucraniano, né? Então você vê que a assinatura do Putin não vale nada mesmo, não adianta negociar com o cara. Agora, o que teve de assinatura importante ontem foi isso daqui, ó. O Zelensky, o chefe do Legislativo e o ministro da Defesa assinaram a solicitação para a entrada de emergência do país na OTAN. Aí você pode falar, caramba, mas pode fazer isso? Como é que funciona isso, né? E, bem, em tese pode, porque os requisitos para um país entrar na OTAN são muito simples. É o país estar na Europa e ser aceito por todos os outros membros. Todo o resto faz parte do processo de adesão. Tem todo um processo de adesão, que você muda o tipo de armamento, estabelece coordenações militares comuns e coisa e tal, mas tudo isso já é parte do processo de adesão. Requisito mesmo é só estar na Europa, a Ucrânia está na Europa, e o aceite dos outros membros. Então, isso foi o Zelensky fez essa assinatura ontem, e aí muita gente falou, isso é besteira, isso não vai dar em nada, porque a Bulgária, por exemplo, a Turquia, por exemplo, não vão aceitar a Ucrânia e coisa e tal. Mas como o Alexei Arestovich lembrou, isso daqui não é uma coisa de supetão que eles fizeram, isso aqui certamente foi combinado com o pessoal da OTAN. E qual que é a ideia que tem aqui? O que se transparece nessa história? Que provavelmente o que foi combinado com a OTAN, e o Putin deve estar muito ciente disso, é que em caso de um ataque nuclear à Ucrânia,
a OTAN vai aceitar isso daí. Ou seja, vão ter um instrumento já vai estar o pedido para entrada na OTAN já com o pessoal da OTAN. Se acontecer um ataque nuclear à Ucrânia, a OTAN vai entrar do lado da Ucrânia nessa guerra, vai aceitar a Ucrânia na OTAN, e daí, pelo artigo 5º, todo mundo tem que entrar nessa guerra para ajudar a Ucrânia, né? Lembrando que certamente isso daí já tem, como eu falei, isso não foi do nada que eles fizeram isso já está negociado com a OTAN. E certamente muitos países, mesmo os mais reticentes, como a Turquia, a Bulgária e alguns outros, certamente vão se sentir forçados pelos outros membros a aceitarem a Ucrânia dentro da OTAN. Até porque, inclusive, como eu falei, a questão da China está lá indo a Ramstein no dia 12 de outubro, é sinal de que também há negociações nesse sentido. Não interessa a ninguém uma guerra nuclear, absolutamente ninguém. A esse momento só interessa ao Putin. Então, se ele entrar nessa história de achar que está justificado, ele falou lá no discurso também que não, que os Estados Unidos já usaram bombas nucleares no passado, então isso abriu um precedente, eu posso usar também, não sei o que lá. Lorota, não vai usar nada, a gente sabe que ele não tem coragem para isso, mas se ele usar, parece que essa vai ser a defesa da Ucrânia. É isso que significou isso daqui, né? A OTAN provavelmente não vai responder com armas nucleares num primeiro momento, vai só responder com tropas em solo, com armas convencionais, mas pode ter certeza, a OTAN com arma convencional, meu amigo, já destrói a Rússia completamente. Bom, uma outra coisa interessante é que lá na Europa, embora o preço da energia esteja mais alto, esteja todo aquele problema e coisa e tal, o apoio do povo na Alemanha, por exemplo, à Ucrânia é absoluto. 74% dos alemães ainda apoiam a Ucrânia. Isso tem crescido, na verdade, à medida que a Rússia mostra esse desespero todo, né? É aquilo que eu falei para vocês, a Europa vai passar aperto esse inverno? Não vai ser fácil não, vai ter, conta vai estar cara e coisa e tal, vai ter empresa que vai ter que fechar as portas, vai ser difícil. Mas vai sair do outro lado? Vai sair do outro lado. A Rússia é que não vai. E interessante aqui esse artigo dos guerrilheiros ucranianos que constroem drones para a Ucrânia para o uso no front, né? Os drones são a grande arma, revelação dessa guerra realmente, né? Eu cheguei a fazer um vídeo sobre esse pessoal lá no Visão Libertária, no início da guerra. É muito interessante, são várias... A Ucrânia tinha uma indústria de tecnologia muito forte, né? Ainda tem, né? Mas boa parte dessa indústria, o pessoal passou a focar em ajudar o exército ucraniano na guerra. Então a empresa que fazia software de inteligência artificial lá para coisa, mudou o software para identificar tanques escondidos com camuflagem e coisa e tal. Muito interessante esse tipo de coisa de uso de tecnologia na guerra, né? O Estadão está lembrando aqui que os vazamentos dos gasodutos podem ser a maior liberação de metano registrada, mas não causam grandes danos. Eu tenho uma dúvida, tá? Eu não sei se os gasodutos estavam pressurizados com gás ou com nitrogênio, ou com ar, porque não é incomum quando você tira de operação um gasoduto deles, ainda mais o Nord Stream 1, por exemplo, que estava em manutenção, e o Nord Stream 2, que não estava em operação também. É comum você tirar e pressurizar com ar e tirar o gás de lá, até por questão de segurança, né? Mas, bom, não sei. De qualquer forma, é irrelevante esse tipo de coisa, é o que eu falo, né? Esse pessoal da mudança climática é uma cambada de alarmista mesmo, no final das contas. Bom, um empresário aqui no Brasil, o Paul Mailich, que é CEO da Flapper, uma empresa de compartilhamento de aeronaves e aluguéis de jatos executivos, ela está oferecendo para pessoal de TI, principalmente programadores, com conhecimento em Flutter, Node.js, React, PHP ou Vue, que queiram sair da Rússia, eles se oferecem a buscar eles lá de jatinho para tirar os russos de lá, né? Então, acho uma boa coisa, realmente aquilo que eu falo para vocês, isso é mais um golpe na Rússia, porque toda a juventude mais capacitada, com melhor conhecimento tecnológico, está saindo de lá, porque não quer ficar num país maluco, gerenciado por um ditador sem sentido algum, né? Enfim, a oferta está feita aí. Quem tiver interesse, se tiver algum russo assistindo aqui, no LinkedIn, procura o LinkedIn do Paul Mailich, que deve ter as instruções lá de como proceder nesse processo, né? Eu imagino, não está falando aqui literalmente, mas eu imagino que está subentendido
que a empresa dele contrataria essa pessoa. Não sei, né? Enfim, é isso daí. A Rússia achou que ia abafar ontem com o discurso do Putin, acabou ficando totalmente em segundo plano, e a entrada da Ucrânia na OTAN agora é uma realidade muito mais próxima. Basta o Putin apertar um botão que a Ucrânia entra na OTAN. E aí a gente vai ver uma outra guerra totalmente diferente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.